Olá, meu nome é Vitória Milão e junto com os outros integrantes do grupo, que é o Vidal, a Vitória Muniz, a Vitória Uchoa, a Yara e a Yasmin, falaremos sobre a odontopediatria. Nós somos alunos da Universidade do Estado do Amazonas e esse trabalho é um trabalho da disciplina de História e Introdução à Odontologia, ministrada pelos professores Miriam Vieira e Evandro Bronze. Ao longo do vídeo, trataremos sobre os seguintes tópicos: o que é odontopediatria, técnicas de controle de comportamento em odontopediatria, atividades lúdicas na odontopediatria para bebês, a percepção da criança em relação à odontopediatria, atendimento de urgência na clínica de odontopediatria. O que é odontopediatria? É uma especialização da odontologia que dura em torno de 2 a 3 anos após a formação e que busca o atendimento odontológico de bebês, crianças e adolescentes. Os pacientes eles possuem o acompanhamento desse profissional desde a formação do seu sistema orofacial até o desenvolvimento da sua dentição decídua, mista e permanente. Assim, eles também podem encaminhar os pacientes para outras especialidades como ortodontia. Por que procurar essa especialidade para crianças? Bom, todos os cirurgiões dentistas podem tratar crianças, porém não são todos que possuem essa capacidade, que têm essa paciência técnica de como tratar uma criança. E um odontopediatra, ele possui um ambiente. O consultório de odontopediatra é todo colorido, com brinquedos, música, vários métodos lúdicos que vai ajudar a ter um tratamento mais agradável. Além disso, na clínica, ele vai ensinar para a criança como ela deve cuidar dos seus dentinhos em casa, vai informar o responsável que escova deve ser utilizada, que creme dental, a quantidade que deve ser usada. Então, é bastante importante levar as crianças ao odontopediatra, porque eles sabem tratar melhor os casos infantis. Quando se deve começar o acompanhamento ao odontopediatra? Bom, é de suma importância levar o mais cedo possível, até mesmo antes do bebê ter os seus primeiros dentinhos. Para o profissional observar como está o desenvolvimento da gengiva, da língua, e se possui alguma anomalia, o quanto mais cedo ele observar aquilo, vai ser mais fácil o tratamento. E após os primeiros dentinhos nascerem, é muito importante levar o dentista para ele ensinar como é a prevenção, para não ocorrer doenças lá e futuros tratamentos mais dolorosos e piores para as crianças, que vão fazer elas criarem um trauma do dentista aparecer. Então é melhor ela ir ao dentista mais cedo, não possuindo doença alguma, com um tratamento mais rápido. Ela precisar logo de um tratamento bem invasivo e que vai deixar ela com medo e assustada e não vai querer mais voltar naquele profissional. Então, mais cedo, ela vai possuir uma confiança no profissional, uma segurança e vai conseguir voltar outras vezes ao dentista. Então, mais cedo possível, melhor. Olá, meu nome é Yasmin Coelho e falarei sobre as técnicas de controle de comportamento em odontopediatria. O primeiro tópico é sobre o relacionamento, que é a maior diferença que existe entre o tratamento de crianças e adultos. Por quê? Porque o tratamento de um adulto é uma relação de 1 para 1, o dentista e o paciente. Já o tratamento de uma criança é uma relação de 1 para 2, porque é a criança, o dentista, e os responsáveis. Além de que, quando a criança sai, ela precisa de uma conversa para saber o que ela vai fazer no dentista, o que ela vai tratar. O fator X é a cooperação da criança. Por quê? Porque sem a cooperação dessa criança, é quase impossível fazer um tratamento eficaz, porque se ela estiver chorando, gritando, vai ser muito ruim. Ela não vai ficar imóvel. E como é que você vai fazer um procedimento numa criança que não para de se mexer?
Terceiro tópico. A segurança do dentista em relação às suas habilidades de manejo da conduta é fundamental. Por quê? Porque além das técnicas ali odontológicas que ele aprendeu, ele precisa ter uma habilidade com a criança. Um diagnóstico, saber lidar, saber conversar para ter a eficácia. O comportamento do paciente é de considerável importância. Por quê? Como eu falei anteriormente, se ela ficar chorando, gritando, o tratamento não vai ser eficaz, entendeu? Eu vou falar um pouco sobre o odontopediatra. Ele é um profissional da saúde bucal que tem mais contato com a criança, porque ele se relaciona por períodos longos ou curtos, diversas vezes. Ele tem uma experiência cotidiana com a criança. Eu coloquei 3 técnicas. A primeira é estabelecer uma boa comunicação com a criança. O que seria isso? Quando a criança chegar no consultório, o dentista ou o auxiliar dele já conversar com a criança até levar ela à cadeira odontológica. O segundo tópico, educar a criança. O que seria educar a criança? É conversar com ela para que ela coopere com aquele procedimento, para que ocorra tudo bem. Terceiro tópico, construir uma relação de confiança. O que seria construir uma relação de confiança? O dentista passar para a criança que ele é capaz, que ele está confiante em fazer aquele procedimento nela. E ela sentir aquilo e se sentir disposta e não ter medo a fazer o procedimento. Falarei sobre 3 técnicas de controle de comportamento não farmacológicas em odontopediatria. A primeira é o controle pela voz e a comunicação, que seria que os integrantes daquela equipe odontológica, eles têm que saber usualmente conversar com a criança, explicar o procedimento de forma que ela entenda. Esse seria o controle pela voz e comunicação, fazer com que as crianças entendam. Isso é muito eficaz para as crianças pré-escolares. A segunda técnica é o falar, mostrar e fazer. Essa técnica consiste em você falar o que você vai fazer com a criança, você mostrar os seus equipamentos odontológicos e demonstrar para ela como você vai fazer na boca dela. É muito importante, porque a criança ela entende o que será feito. A terceira técnica é a técnica da mão sobre a boca. Essa técnica consiste no dentista botar a mão sobre a boca da criança se ela estiver gritando, se ela estiver muito agitada. Se ela não cooperar, é indicado, colocar o polegar e o indicador nas suas vias aéreas, mas não tampando por mais de 15 segundos. Se ela não cooperar, solte a criança para ela se acalmar. Mas se ela cooperar, você pega e fala: você é um bom paciente, obrigada, ou você é um bom ajudante, parabéns. Isso é muito importante. E essa técnica, ela não é recomendada para crianças menores de 3 anos e é importante ver o grau de escolaridade, de inteligência e de entendimento da criança para realizar esse procedimento. Muito obrigada, essa foi minha apresentação, espero que gostem. Olá, meu nome é Vitória Muniz Façanha e hoje vou falar um pouco sobre as atividades lúdicas na odontopediatria. Primeiramente, o lúdico tem uma importante finalidade pedagógica. Desta forma, o diálogo e as brincadeiras devem ser a base do relacionamento na odontopediatria. As brincadeiras em si são uma forma da criança aliviar o sentimento de dor e sofrimento, fazendo com que o processo seja mais rápido, prático e eficiente. O lúdico é uma das formas mais eficazes de envolver a criança no processo preventivo das doenças bucais, pois a partir do momento que a criança acha que aquilo é um momento divertido, é um momento alegre para ela, é um momento legal, ela vai querer fazer aquele cuidado, manter aquela higiene com maior frequência. A promoção do brincar como ação de saúde é caracterizada como instrumento terapêutico. O que isso quer dizer? Que é o momento que a criança se descobre, que ela se autoconhece, o que vai ser mais explicado no tópico abaixo. O lúdico em odontopediatria é um importante recurso para a compreensão do paciente. Vai haver uma troca entre dentista e paciente. Como assim? A partir do momento que a criança está brincando, ela relaxa, ela consegue falar o que ela sente, ela consegue exteriorizar as suas emoções, seus sentimentos, fazendo com que a dentista entenda o que a criança realmente quer, onde dói, o que ela precisa, porque na maioria das vezes as crianças tendem a
apenas aceitar o que seus pais falam. Seu pai fala, dói aqui, faz isso, ela vai aceitar, ela vai achar que é o correto. Mas quando a criança exterioriza essas emoções, ela fala o que realmente sente, ela se conhece, ela vai saber falar onde dói, o que ela quer, fazendo com que o processo de atendimento seja muito mais eficaz, pois o dentista vai entender o que a criança realmente precisa. Fluxo afirma que a forma mais precisa que faz a intermediação da relação entre criança e o odontopediatra é a comunicação. Isso engloba tudo: a maneira que o dentista vai falar, a forma que ele diz as coisas, o tom que ele usa, a sensação de estar num lugar que você está sendo bem cuidado, ou a demonstração de afeto, de carinho. Isso tudo engloba, fazendo com que a criança sinta que aquilo ali não vai machucar ela, que vai ser um processo bom, vai ser um processo adequado. Mas além de tudo, tem que se levar em consideração que o dentista tem que estabelecer uma relação de poder, tem que mostrar que ele manda ali, que aquela criança tem que obedecer a ele, mas a criança também tem que saber que ela está protegida com essa pessoa, que aquela pessoa não vai lhe causar nenhum mal. Já Kardec falou sobre a demasiada importância da organização da estrutura física e da disposição dos objetos no consultório odontológico. Quando você vai num consultório odontológico, você quer que aquele lugar te passe uma sensação de bem-estar, de que você está seguro, de tranquilidade, para que você sinta bem ali, que você sinta que você está sendo protegido, que você vai ser bem cuidado. Mas por se tratar de um consultório de odontopediatria, é importante que tenha coisas que chamem a atenção das crianças. Instrumentos lúdicos, podendo ser brinquedos, cores, desenhos, pinturas, para que elas consigam ficar presas naquele lugar e se sentir bem, achar divertido estar ali. É importante ressaltar que o consultório odontológico é um lugar de extrema educação em saúde bucal, sendo necessária a presença de cartazes, panfletos, atividades artísticas que remetam ao cuidado e higiene bucal da criança, fazendo com que ela leve aqueles ensinamentos aprendidos no consultório para casa, que ela queira refazer em casa tudo o que ela aprendeu lá. Um dos métodos bastante característicos como mecanismo lúdico é a utilização da música. A audição em si é uma forma de obter conhecimento de maior eficácia, sim, uma das maiores eficácias é a audição. E nas crianças isso é muito maior, é muito mais eficiente, porque elas aprendem muitas coisas ouvindo musiquinhas. Isso faz com que elas adquiram conhecimento de uma forma muito mais prática. E além disso, a música, vamos supor, na hora da escovação, faz com que a criança ache aquele momento divertido, ache aquele momento alegre e queira fazer mais vezes, porque passa a ser uma brincadeira para ela e ela se sente bem fazendo aquilo. Técnicas lúdicas como a de distração infantil são consideradas bastante eficazes, seguras e de baixo custo. Pode ser uma conversa entre paciente e dentista, fazendo com que aquela criança relaxe. Pode ser que o dentista conte historinhas para o paciente, para que ele foque nas histórias e esqueça do processo. Pode ser que ele passe algo na TV, um desenho, bote para a criança focar no desenho e esquecer do processo também. Isso vai fazer com que aquela criança se distraia e não foque na dor do momento. Técnica de recompensa é capaz de reduzir a ansiedade, inclusive para a consulta seguinte. Como assim? Dar brindes, dar presente para a criança, fazendo com que ela adquira uma boa lembrança daquele local, que ela não tenha medo de voltar lá, que ela não fique, ai meu Deus, aquilo é um lugar ruim. Não, ela vai querer voltar lá porque ela vai querer ganhar mais presente, vai querer ganhar uma coisa legal. Ela vai saber que ali nada de ruim vai acontecer, que ela ainda vai sair de lá com um brinde. Isso é muito bom para a criança, para que ela não tenha medo do consultório odontológico e nem do dentista. E por último, a ênfase dada às atividades lúdicas pelo especialista favorecerá o relacionamento entre o paciente e o dentista. A partir do momento que o odontopediatra foca que atividades lúdicas são de extrema facilidade e eficácia no processo odontológico das crianças, isso faz com que as crianças se sintam à vontade para lá. Quanto mais métodos lúdicos aquele dentista utiliza, a criança ela vai ficar mais presa naquele local. Ela não vai ter medo, ela vai se sentir à vontade. E, além de tudo, o próprio pai da criança ou responsável vai querer levar mais o filho lá, porque vai saber que aquele local é um local bom, é um local que teve eficiência, que o atendimento foi muito bom, adequado, fazendo com que ele leve seu filho e o filho queira ir mais vezes lá. É isso, muito obrigada. Olá, meu nome é Vitória Show Mesquita e eu vou falar um pouco sobre a odontologia para os bebês. Então,
Uma pergunta muito frequente é quando deve ser a primeira visita da criança ao dentista. Antigamente era falado que era depois da erupção dos dentes ou após o surgimento de algum problema, ou seja, a criança só ia no dentista quando já estivesse nascendo os primeiros dentinhos, ou até em casos extremos, ela já tinha sua primeira visita ao dentista quando ela já estava com algum problema na boca. Só que atualmente já é recomendado que a criança vá ainda em sua vida intrauterina, ou seja, a grávida já deve ir no dentista antes para que ela receba algumas instruções, receba informações do dentista sobre a boca da criança, sobre como é a estrutura da boca de um recém-nascido, para que assim ela consiga fazer em casa mesmo os cuidados necessários com a boca do seu bebê. Então, o paciente, quais são os critérios para ele ser considerado um bebê? Então, um bebê para odontologia é uma criança de baixa idade. Criança de baixa idade é toda aquela criança que não consegue dialogar ainda com o adulto, ela não consegue se expressar, não consegue desenvolver um diálogo compreensível. Então, essa idade é idade de 0 a 36 meses de idade. Então, a criança, o bebê é uma criança de baixa idade que não consegue dialogar. Agora, em relação ao profissional odontopediátrico que vai fazer um atendimento ao bebê, como já foi dito também, existem técnicas comportamentais, existem atividades lúdicas que auxiliam no tratamento e ele já deve estar preparado para todo tipo de situação. Um bebê, ele tem a boca muito sensível, justamente pela boca de uma criança ser a receptora de muitas coisas. Ela é receptora da amamentação, receptora dos primeiros alimentos, também de curiosidade. A criança põe tudo na boca. Então, querendo ou não, essa é uma área muito sensível para a criança. Então, a gente até colocou o choro em destaque porque é o que acontece na maioria das vezes. Por isso que é importante também que a mãe, o responsável, esteja junto para acalmar a criança e também para auxiliar o profissional. A importância da odontopediatria para os bebês é muito grande, porque para as mães, os dentistas dão estímulo ao aleitamento materno, que além de ser nutritivo para a criança, também é bom para a saúde bucal da criança. Prevenção da instalação de hábitos de sucção não nutritivos, que é a famosa chupeta, e outros vícios que acabam deformando a boca da criança, acabam causando futuros tratamentos mais difíceis, mais doloridos. E prevenção do consumo de sacarose, que é extremamente importante na prevenção da cárie dentária, e prevenção de traumas. O que acontece? A criança ela deixa para ir pela primeira vez no dentista quando ela já está com algum problema. Ela acaba tendo que passar por um procedimento que podia ter sido evitado. E o que acontece? Essa criança vai crescer com medo de dentista, justamente pela sua primeira experiência ter sido traumática, já ter sido com um problema, já ter sido com trauma mesmo. Então, por isso que temos ainda muitos adultos que têm medo de dentista. Os exames clínicos em bebês, eles têm o objetivo de diagnosticar alterações com o objetivo de estabelecer tratamento correto e precoce e diagnosticar possíveis doenças sistêmicas com manifestações bucais. Então, é notório que a odontologia para bebês ela tem um caráter mais preventivo. Então, o dentista ele consegue diagnosticar certas doenças que podem se manifestar através da boca e ele também pode diagnosticar alterações, assim como tem os exames do freno lingual, que é o teste da linguinha, que agora é obrigatório no Brasil que as crianças façam. Então, são esses exames que são executados. Agora eu vou apresentar para vocês 2 instrumentos que auxiliam muito no tratamento de bebês. O primeiro é o Easy Baby, que é como se fosse uma cadeirinha de carro semelhante, que é colocada na cadeira do dentista e assim auxilia no conforto da criança e no tratamento também. E o segundo é o Macri, que é mais simples, que possui essa cinta que segura os braços da criança. E a gente consegue observar que nos 2 instrumentos os braços sempre são seguros, porque a criança pode chorar, como já foi dito, ela pode se sentir desconfortável e querer bater na mão do dentista. Isso pode causar para ela não somente um ferimento nela, ou também
muitas das vezes também no profissional. Então, esses instrumentos têm por objetivo cuidar da segurança e da saúde dos dois. Essa é a minha parte, eu agradeço pela atenção. Gente, meu nome é Yara Souza e darei continuidade ao assunto. Bem, eu irei falar sobre o seguinte tema, a percepção da criança em relação à odontopediatria. Então, após várias pesquisas, é notável que a maioria das crianças apresenta uma impressão negativa do cirurgião dentista, mesmo que os tratamentos dentários tenham significativamente melhorado ao longo do tempo. Mas o medo e a ansiedade continuam a prevalecer na sociedade, em especial nas crianças. Isso acontece porque a consulta ao dentista é associada a procedimentos desconhecidos, o que acaba deixando as crianças aflitas e inseguras quando precisam sentar na cadeira desse profissional. Logo, a eficácia do tratamento odontológico depende de alguns fatores, como a colaboração e o conhecimento que a criança apresenta sobre o odontopediatra. Então, como diminuir o medo e a ansiedade das crianças de irem ao dentista? Primeiro, deve-se criar o hábito de levar a criança ao dentista desde pequena. Ou seja, para que uma situação se torne um hábito, é preciso que ela seja estabelecida desde cedo na rotina de qualquer pessoa, e com as crianças não vai ser diferente. Quanto mais cedo começarem a frequentar as consultas odontológicas, mais normal será para elas sentarem na cadeira do odontopediatra e passar pelos procedimentos tradicionais de saúde bucal. Segundo, nunca transmitir irritação ou medo perto da criança. As crianças se sentem mais inseguras quando observam que os pais ou responsáveis também estão nervosos em determinadas situações. Então é preciso, portanto, que os pais sejam firmes no momento em que o filho começar a demonstrar medo de ir ao consultório dentista. E uma vez na consulta, os pais devem permitir que o profissional assuma o controle da situação, interferindo o mínimo possível no atendimento e nos procedimentos feitos ao filho. E com isso, a criança irá compreender que deve acatar os pedidos e orientações do dentista, ao invés de tentar recorrer ao responsável em um momento de insegurança. E também é interessante o pai combinar com o profissional o que poderá fazer para ajudar a acalmar o filho, caso ele comece a manifestar alguns sintomas de medo. No caso, ele pode segurar a mão do filho, distraí-lo com outros assuntos ou até mesmo evitar falar com ele, dependendo da situação, né? Terceiro, preparar o profissional para uma possível reação da criança. Se o responsável sabe que o filho pode ficar agitado no consultório odontológico porque ele já costuma fazer isso em outras ocasiões, como na visita ao pediatra ou para cortar o cabelo, é bom avisar ao dentista para que ele saiba exatamente como agir. Com o profissional da saúde preparado para essas reações, é mais provável que ele consiga lidar com a criança ou, caso julgue necessário, interromper o atendimento se a mesma estiver muito nervosa. O importante é que a criança comece a compreender que o dentista é uma pessoa de confiança e que não vai fazer nada que possa machucá-lo ou deixá-lo inseguro. Quarto, jamais usar a consulta odontológica como uma ameaça. Quando um pai ou até mesmo uma mãe briga com o seu filho e ameaça levá-lo ao dentista, caso não lhe obedeça, isso vai acabar aumentando o medo que a criança sente do profissional, dificultando ainda mais as idas ao consultório quando for necessário. Então é importante que a criança sempre tenha em mente que a ida ao dentista é divertida. Por isso, a princípio, pode ser interessante dar uma recompensa para a criança quando se comportar bem durante a consulta, como, por exemplo, um presente ou um passeio que goste de fazer, para que ela possa ter uma relação positiva com esse hábito. Quinta e última. Uma boa maneira também de melhorar o atendimento odontológico da criança é escolher profissionais especializados em odontopediatria, pois eles já são acostumados e treinados para lidar com os medos e insegurança das crianças. Essa escolha ela pode facilitar e muito a trabalhar o relacionamento da criança com as consultas odontológicas. Então, assim, diminuir o medo do filho de ir ao dentista é uma tarefa assim, que demanda paciência por parte dos pais, mas que representa uma grande vitória quando a criança ela consegue se sentir segura nas consultas. Portanto, os responsáveis eles não devem esquecer de que escolher os melhores profissionais para atender os filhos, tanto na parte clínica quanto na realização de exames, é um
passo essencial para que a criança não tenha mais medo de ir ao dentista e tenha uma boa concepção referente à odontopediatria. Então, gente, é isso. Eu espero que tenham entendido. Meu nome é Vidal Negreiros e eu vou falar sobre o atendimento de urgência na clínica de odontopediatria. As situações de urgência odontológica em crianças requerem do profissional o domínio técnico dos conhecimentos em odontopediatria e a habilidade psicológica para ambientar a criança ao consultório e, ao mesmo tempo, transmitir segurança para os pais ou acompanhantes. O controle da dor se constitui um desafio para o cirurgião dentista que atende crianças. A incapacidade do sistema de saúde de atender o indivíduo na sua integralidade resulta em uma procura constante por atendimentos de urgência que, dentro da odontologia, são muito comuns em pacientes infantis. Bom, o profissional que atua na urgência da odontopediatria, ele deve ter um preparo para lidar com a criança durante o atendimento, porque cada criança tem um comportamento diferente no odontopediatra. E isso é muito importante porque você pode ter desde uma criança que tem uma imaturidade natural, né, como por exemplo um bebê, até uma criança que possui uma imaturidade causada por um comportamento diferente, né, uma criança um pouco mais ansiosa, por exemplo, assim como também crianças especiais que possuem uma certa dificuldade de cooperação, né, de entendimento, ou seja, cada situação gera uma conduta diferente. A dor de dente causada nas crianças, normalmente ela está relacionada com a ação da cárie no dente, e esse fator é o que mais leva as crianças, o que mais leva as crianças a irem a buscar atendimento de urgência odontopediátrica. E falando um pouco sobre a questão de saúde pública, no Brasil, né, no SUS, nós temos um programa chamado de Política Nacional de Saúde Bucal, que, apesar dela reconhecer a importância das ações de recuperação da saúde, os agravos bucais acometidos, inclusive em crianças, e suas sequelas são de grande prevalência no Brasil, o que constitui problemas sérios de saúde pública. Para exemplificar como funciona o atendimento de urgência na clínica de odontopediatria, nós pegamos uma tabela que mostra dados coletados pela Universidade Federal do Espírito Santo de um programa chamado de Pronto-Socorro Odontopediátrico, que avaliou cerca de 574 crianças. Nessa primeira tabela, apresenta a distribuição da amostra que, de acordo com a faixa etária e o gênero, que mostra que mais da metade das crianças eram do gênero masculino, ficando com 53,3% e 46,7% do gênero feminino. Nessa segunda tabela, mostra que a cárie dentária foi a queixa que mais motivou a procura pelo atendimento odontológico, sendo os dentes descidos responsáveis pela maioria dos casos. Aqui mostra a distribuição dos casos da cárie em relação à faixa etária e ao gênero, né, que o gênero masculino também domina aqui, né, 51,3% dos casos, e o feminino com 48,7%. Essa terceira tabela mostra a distribuição dos dentes descidos e permanentes cariados que apresentaram envolvimento pulpar. 70% apresentaram envolvimento pulpar e 30% não apresentaram. Desses 70% que apresentaram envolvimento pulpar, 39% não apresentaram nenhuma alteração no tecido de sustentação. E 39%, ou 29,5%, apresentaram fístula, né, que são pequenas bolhas que podem surgir na boca. 18,9% apresentaram abscesso, que é o acúmulo de pus na gengiva, e 12,6% apresentaram edema da face, que é o inchaço, né, de um ou dos dois lados, ou qualquer região da face. Essa terceira tabela mostra, essa quarta tabela mostra que o trauma dental foi a segunda queixa que mais motivou a procura pelo atendimento odontológico em urgência, onde 66,5% dos traumas foram causados em dentes descidos e 33,5% dos traumas causados em dentes permanentes. Baseado nos resultados obtidos nesse estudo epidemiológico analítico,
pôde-se concluir que a cárie dentária foi o principal motivo que levou à procura pelo atendimento desse serviço. O segundo motivo foi o trauma dental, e também a alteração patológica de maior prevalência foi a de retenção prolongada de dentes decíduos. E sobre o programa Pronto-Socorro Odontopediátrico, ele vem cumprido com sua função, né, que é de proporcionar atendimento de urgência odontológica para as crianças, buscando diagnosticá-las, transmitir segurança para elas e também para os pais. E quem ganha também são os acadêmicos, que isso garante a eles uma maior experiência na área de odontopediatria. Aqui são algumas imagens. Aqui são as referências bibliográficas que nós utilizamos para confeccionar a apresentação. E aqui são as referências das imagens que nós usamos. Nós agradecemos e nós esperamos que vocês tenham gostado da nossa apresentação. É isso.